Senhor. Amém? Declare com todo o coração, dizendo assim. Tuas mãos. Só a congregação. Eu sou pó. Eu sou pó. Aleluia. Nenhum valor há dentro de mim, Senhor. Nenhum valor. Barro sou. Diga lá. Quem sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar? Ele quem nos guarda e operando quem impedirá. Chame o guarda de Israel. Diga assim. Ó guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Só esse lado vai falar agora. Vamos lá? Em nós, venha a nós, seu reino. Aleluia. O lado aqui de Luzimar vai responder. Vamos lá? Reina em nós, venha a nós, sua glória nele. Vamos declarar todos juntos. Seja o centro. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Amém. Amém, Jesus.
Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete o quê? Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e operando quem impedirá. Ó guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, vamos lá, todos juntos. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aleluia! Seja o centro, seja tudo a todos nós. Declara, igreja, só a igreja. Reina em nós, venha a nós seu reino. Aleluia! Continue para honra e glória de Deus. Só a denominação, vamos lá. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso. E Ele está aqui ao teu lado. Quem crê nisso, diga amém. Amém. E quando você chama Ele, clama Ele, Ele olha para baixo e diz, eu vou lá. Eu vou abraçar o meu filhinho. E Ele está aí te abraçando agora. Amém? Amém. Glórias a Deus. Amém. Boa noite, amada igreja. A paz de Cristo. Que bom, né? Estarmos aqui mais uma vez, né? Na casa do nosso Senhor e maravilhoso Deus, para assim prestarmos um culto, né? De adoração, porque Ele é digno, né? De todo louvor, toda honra, toda glória. E graças a Deus, graças ao Espírito Santo, nós estamos aqui, porque foi o Espírito Santo que nos trouxe até aqui. E que nós possamos adorar esse Deus maravilhoso, porque só Ele é digno de toda adoração e todo louvor. Assim como estamos, vamos falar com Deus. Querido Deus e amado Pai, estamos aqui, Senhor, porque é o Espírito Santo que nos incomodou a estarmos aqui. Nós reconhecemos que somos totalmente dependentes de Ti, ó Pai. Nós reconhecemos, por estarmos aqui, que nada podemos fazer sem o Senhor, Pai. Nada somos sem Ti, querido Deus. Por isso estamos aqui, reconhecendo que somos vaso, que somos barro, que somos pecadores, trapos de imundícia, ó Pai, que não podemos ir a lugar nenhum sem o Senhor. Muito obrigada, querido Deus, por esse privilégio. Obrigada por mais uma semana que está se iniciando, ó Pai. Essa semana é desconhecida para nós, porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns segundos. Mas nós queremos colocar esta semana em Tuas mãos, querido Deus. Ó, querido Deus, obrigada, Pai, pela Tua graça. Obrigada pelo Teu perdão, pelas Tuas misericórdias que se renova cada dia, cada manhã em nossas vidas, ó Pai. Paizinho querido, queremos Te pedir perdão, Pai, onde temos negligenciado, onde temos falhado.
tenha misericórdia de cada um de nós. Desperta-nos, ó Pai, abre os nossos olhos, abre as nossas mentes, por favor, querido Deus. Enche-nos com teu santo e bom Espírito, ó Pai. Mas antes, ó Pai, esvazia-nos do eu. Por favor, querido Deus. Que o Senhor continue abençoando cada amigo que está aqui, cada irmão, cada família aqui representada. Que o Senhor continue, Senhor Deus, abençoando o irmão Davi, Senhor Deus, sua família. Que ele venha cada dia, ó Pai, crescer nos teus caminhos. Querido Deus, muito obrigada. Continue presente conosco, hoje e sempre, ó Pai. Acampa os teus mais poderosos anjos com a espada afiada ao nosso lado, ó Pai. Que o inimigo seja repreendido em nome de Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Olha de novo. Aí o pessoal vai dizer, graças a Deus, segunda-feira, não vejo mais a cara do Josi. Mas a gente vai continuar em oração e o ano que vem, se convidar, a gente volta. Amém? Vamos lá ao nosso sorteio de hoje. Vamos lá, quem vai ser a pessoa indicada? Já soltou? Já foi? Valeu, essa igreja, eu ainda estava falando. Valeu, né? Número 1, Deusuíta. Vem, minha amada, receber mais um brinde. Muito obrigada por estar sempre conosco aqui. E esse brinde é teu, ok? A igreja agradece muito, muito pelas noites que esteve conosco, né? E amanhã ainda tem mais. E ela ganhou porque é o quê? Porque ela veio, né? E amanhã, o nosso último dia, venha que vai ganhar também. O próximo número será? Número 2. Marinaldo, cadê tu? Venha, é tu mesmo. É Marinaldo, né? Isso. Marinaldo está conosco aqui também, todas as noites. Que Deus possa continuar te abençoando, viu? E aqui é a tua casa, viu? Aqui é a tua família. Olha para lá, a família que tu tens, viu? De pai e mãe diferente, de parteira diferente, mas temos um único Jesus, um único Deus. No sangue de Jesus somos irmãos. Amém. Deus abençoe. Vamos lá, o próximo será? Número 3. Gente, observou que foi 1, 2, 3. Não teve marmelada não, viu? Mas foi você mesmo, Ademilson. O Ademilson está conosco também, vindo. Deus abençoe ricamente a sua vida. E saiba também, viu, que aqui é a sua família, viu? Estamos assim, sempre de braços abertos para você, viu? Que Deus possa abençoar a sua vida. E amanhã a gente vai dar, vamos estar finalizando. Queremos a tua presença também aqui, viu? Que Deus possa te abençoar. E os outros dias de culto também, na igreja. Porque ele já faz parte da família, na igreja. Amém. Seja bem-vindo, amado, viu? Que Deus possa ser honrado e glorificado. Amém. Ah, eu não estou dizendo que vocês vão cansar de mim, eu já vou ficar aqui de novo, ó. O nosso querido Jesus, ele nos transforma, ele nos perdoa, ele nos cura. E se nós pedirmos a ele todos os dias, ele virá. Amém? Derramo os meus pecados no teu altar, Jesus. Ao ouvir tua voz, eu me rendo onde estou, eu me prostro em teu altar, Senhor. Quero ir onde estás, quero mais e mais de ti, ser segundo o teu coração, Jesus. Estou pronto a te ouvir agora. Recebo tua palavra de vitória. Transforma o meu coração. Derramo os meus pecados no altar. Eu sei, sou perdoado, purificado, transformado.
perdoado. Derramo os meus pecados no altar. Eu sei, sou perdoado, purificado, transformado. Ao ouvir tua voz, eu me rendo onde estou. Eu me prostro em teu altar, Senhor. Estou pronto a te ouvir agora. Recebo tua palavra de vitória. Transforma o meu coração. Diga: derramo os meus pecados no altar. Eu sei, sou perdoado, purificado, transformado. Derramo os meus pecados no altar. Eu sei, sou perdoado, purificado, transformado. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Jesus, Jesus, derramo os meus pecados no altar. Eu sei, sou perdoado, purificado, transformado. Derramo, nos tornando mais que vencedores por Cristo Jesus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tu és o meu Senhor e Rei, Jesus. Derramo os meus pecados no altar. Aqui estão, Senhor. Eu sei, sou perdoado, purificado, transformado. Derramo os meus pecados no altar. Jesus, eu sei, sou perdoado, purificado, transformado. Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Feliz semana. Feliz semana. Isso, que seja uma feliz e abençoada semana, viu? De bênçãos, de vitórias. Pode ser que aconteça alguma coisa, mas isso não vai impedir de Papai do Céu te abençoar, em nome de Jesus. Já desejaram uma feliz semana uns aos outros aí? Já? Vai, deseja quem está ao teu lado, vai uma feliz semana, em nome de Jesus? Sim, com um sorriso no rosto, deseja uma feliz semana, em nome de Jesus. Estamos quase chegando no final dessa programação. Temos hoje e amanhã. Passou muito rápido, eu nem senti, certo? E desde já, muito obrigado, viu? Obrigado de todo o coração, obrigado pela igreja, pelo carinho, pelo cuidado, viu? Cida, tu és uma mãezona, viu? Tá certo? Deus te abençoe sempre, tá certo? E a todos os irmãos, e eu creio que em outra oportunidade, Papai do Céu vai preparar outro momento, em nome de Jesus, certo? E como a gente
tem feito todas as noites. Vamos lá, ler o nosso diagrama aqui. Pode ser? Bem forte, bem bonito. No 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Diagrama profético desde Adão até a vinda de Cristo nesta. Quem acredita nisso, diga amém. Louvado e bendito seja o nosso Deus. Nós vamos dar continuidade, sem mais delongas, porque o tempo corre e a gente tem muita coisa ainda para ver. De hoje para amanhã. Se não, segunda-feira eu não volto para casa, eu volto para pregar aqui, tá certo? Vamos orar, fecha os olhos para a gente orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo sábado que passou, pelo início da semana que estamos tendo e um privilégio estar na tua casa, Senhor Deus. Isso significa que tu tem bênçãos maravilhosas para nos conceder. Então, de todo o coração, Senhor Deus, a gente te agradece. A gente se coloca em tuas mãos, pede agora ao teu divino Espírito Santo que conduza toda esta programação em nome de Jesus. Bendito seja o nosso Deus. Livro de Isaías, capítulo 13, abre a sua Bíblia. Livro de Isaías, capítulo 13. Todos com Bíblia, ninguém sem Bíblia. Também vai aparecer ali no telão. Isaías, sem ser Isaías daqui da igreja. Esse é outro. Esse já é falecido. Isaías capítulo 13, a partir do verso 2, ou melhor, a partir do verso 6. Isaías capítulo 13, a partir do verso 6, diz assim: Uivai, pois o dia do Senhor está o que, igreja? Virá do Todo-Poderoso como assolação. Pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens desanimará. Assombração e apoderarão deles dores e ais. Se angustiarão como a dor de uma parturiante, e cada um vai se espantar do seu próximo. Os seus rostos serão rostos flamejantes. Vede, o dia do Senhor vem, horrendo, como furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e para destruir os pecadores dela. Quem crê na volta de Jesus diz amém. O santo e o divino Salvador, ele virá. Glória a Deus por isso. E nós estudamos esses dias justamente a respeito da volta de Jesus. E anteontem, a gente começou a estudar sobre os últimos acontecimentos que levam para a volta de Jesus. E a gente viu que as últimas profecias que ainda faltam acontecer, a sacudidura dentro da igreja, derramamento do Espírito, a pregação do Evangelho eterno que vai circular por todo o mundo, só o Evangelho eterno. E o Evangelho eterno, ele vai trazer um curto período da graça. É porque quase a porta da graça está se fechando, mas ainda não se fechou. Por quê? Porque tem que acontecer duas coisas. Primeiro, o selamento de Satanás, que recebe o nome de decreto dominical. Ele então é selado na testa. Na testa quer dizer na mente. Só um detalhe. Porque a semana passada me mandaram um vídeo e tinha alguém pregando, uma pastora pregando, e ela dizia veementemente no sermão dela, que ela havia descoberto qual era o sinal da besta, qual era o sinal de Satanás. E ela no sermão dizia que o sinal da besta, o sinal de Satanás é o celular. Porque diz que vai dominar a mente. Como você fica com o celular na frente, então ele é dominar a tua mente. Olha que ignorância, meu. Pura ignorância.
falta de compreensão da Bíblia. O sinal da besta, você lembra? É o que o sinal da besta? No domingo, dia de domingo. Deus também tem um selamento, um selo dele. Qual é o sinal de Deus? O sábado. Então vai sair o selamento de Deus, o selamento de Satanás. Então, após o selamento, a porta da graça, ela é fechada. Aí, então, tem uma sentença para os ímpios. Ou seja, todo aquele, então, que não aceitou os mandamentos da lei de Deus e ser selado pelo Espírito Santo, tem uma sentença para ele muito forte. Qual é a sentença? Apocalipse, capítulo 14. Abre sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 14. E o verso 9. Apocalipse 14 e o verso 9. 14, 9 de Apocalipse, ele diz assim, seguiu ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal, diz de novo, igreja, qual é o sinal da besta? Qual é o sinal da besta, igreja? Vamos lá. Isso. Na sua testa ou na mão, também o tal beberá o vinho da ira de quem? Preparado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A ira de Deus. A ira de Deus a gente começou a estudar ontem. Ela vai ser derramada. Derramada na forma, quem lembra de quantas pragas? 7 pragas. É a ira de Deus. O que é a ira de Deus? O efeito sobre a causa. Ou seja, o verso que a gente leu em Isaías diz que Jesus vem para destruir o pecado. Destruir o pecado é uma das missões da volta de Jesus. E se ele vem para destruir o pecado, quem tiver agarrado com o pecado, o que é que vai acontecer? Vai ser destruído também. É apenas uma questão de escolha, minha e tua. É a gente que vai escolher. Se tiver do lado de Cristo, a palavra diz assim, vida eterna em Cristo Jesus. E se tiver do outro lado, destruição eterna. Perdição. Então as pragas, elas vão ser derramadas. Isso vai ser o pior período para a humanidade perdida. Por quê? Porque aqui na ira de Deus derramada, ela vem sem misericórdia. O capítulo 16 de Apocalipse, capítulo 16, ele descreve as 7 últimas pragas. E a gente começou a estudar ontem. As 7 últimas pragas, só para te lembrar, diz que a primeira praga, ela está aqui no verso 2. O primeiro anjo saiu e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens que tinham sinal e que adoravam a sua. Mais uma vez, qual é o sinal da besta? Qual é o sinal de Deus? E a praga cai em quem? Em quem aceitar o sinal da besta. A primeira praga que a gente viu ontem é úlceras malignas, câncer de pele, que vai sair no ser humano, só te relembrando. Ela vai ser tão terrível que Zacarias diz que o corpo do ser humano vai ser carcomido por bicho. Eles vão cheirar mal. Sangue. Toda a água salgada do mar transforma em sangue. Tudo que tem vida lá morre. E todo tipo de comércio que é transportado pelo mar para tudo. Não tem como produzir nada ou transportar nada. Aí então vem a outra praga, a terceira, que agora é a água doce dos rios, que vai ser transformada em sangue. Só que lembrando que nem todas as pragas vão ser universais. Tem pragas que vai cair num canto e não vai cair em outro. Te falava ontem que quando chegar na terceira praga,
o mundo vai estar de cabeça para baixo. O mundo para. O mundo fica sem água, o mundo fica sem alimento, o mundo fica sem energia elétrica, o mundo fica sem internet, o mundo fica sem combustível, o mundo fica sem gás natural, para tudo. E o mundo entra num desespero. Por quê? Porque o decreto dominical, quando ele foi assinado, ele é contra aquele que é fiel. Porque o decreto dominical, ele vai dizer assim, não pode comprar, também não pode vender. Você não pode fazer nada. É um teste terrível para os cristãos. Mas aquele que recebeu o Espírito Santo vai passar por tudo isso em nome de Jesus. Um detalhe do decreto dominical, e deixa eu te dizer uma palavra aqui, bem forte, para todos nós. Ninguém aqui é dono de nada. Tu sabia disso? E alguém vai dizer, é lógico, que tudo pertence a quem? Mas eu quero te dizer no literal, ninguém é dono de nada. Tu não é dono do teu carro, tu não é dono do teu comércio, tu não é dono da tua casa, tu não é dono da tua roça, tu não é dono do teu salário. Tu pensa que é, mas não é. E o decreto dominical vai ser a prova disso. Tu sabe por quê? Quem é dono de tudo é a diocese. É o governo. Tu pensa que tu tem uma casa? Tenho, está lá no meu nome. Tu que pensa? Tu duvida o que eu estou te dizendo? Sai segunda-feira e chega aí na prefeitura. E procura saber quem é o dono do terreno da tua casa? Ou da tua roça? Para tu ver que não está lá no nome da diocese. Pertence à Igreja Católica. E o decreto dominical, ela vai reivindicar o que é dela. Porque na Idade Média ela ficou sendo dona de tudo. Então o decreto dominical é simplesmente, ela vai dizer, eu quero o que é meu. Tu me obedece, eu deixo tu ficar. Se tu desobedece, eu tomo de volta. Sim, todo mundo. E é bom a gente se desprender de um bocado de coisa, porque tem gente que se apega a um bocado de besteira, e no decreto dominical, muitos vão pular fora, porque não quer perder os bens. Vai ser um tempo difícil, viu? Mas para quem quer chegar no céu, vai ser a melhor coisa. A melhor coisa. Aí as pragas, elas continuam, vem a quarta. E a quarta praga, no verso 8, diz que ela atinge o sol. Você lembra? Atinge o sol. Tu lembra do detalhe da quarta praga? É a quarta praga que atinge o sol. Por que a quarta praga? Porque ela vai lembrar do quarto que manda guardar que dia? Mas o povo escolheu guardar que dia? Que é considerado o dia de quê? Por isso que na quarta praga atinge o sol. E aí muitos vão lembrar e vai dizer, poxa vida, a gente escolheu guardar um dia errado. Essa quarta praga tu viu ontem, ela tem uns detalhes meio fortes. Tu lembra que quando a quarta praga for cair, a gente leu em Isaías, como é que a temperatura vai ficar? Vai aumentar a quantos graus? 7 graus. Aí tem um grande detalhe. Primeira praga, perseguição contra o povo de Deus. Segunda praga, perseguição. O povo sofrendo, mas perseguindo. Terceira praga, perseguição. Quarta praga, no final da quarta praga, tu lembra que vai ter um grande morticínio? Essa perseguição, ela vai parar por um tempo. Ela cessa. Livro de Amós, capítulo 8. Livro de Amós, capítulo 8. 8 de Amós, o verso 3. Amós, capítulo 8, e o verso 3. Todos vocês acompanhando. Meu irmãozinho, está acompanhando aí? Meu irmão aqui, está acompanhando aqui, não é? Pronto, ok. Diz assim. Diz, mas os cânticos do templo serão uivos naquele dia,
diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os seus cadáveres. Em todos os lugares serão lançados fora. E termina com uma palavra. Qual é a palavra? Silêncio. Por quê? Quando chegar na quarta praga, que os acontecimentos agora forem, temperatura lá em cima, abrasando o ser humano, queimadura 3º grau, atingindo o osso, muita gente, um calor insuportável, vão morrer. Amós diz que as plantações, acaba tudo, porque seca, morre. Diz então que muitos rios vão secar. Fonte de águas também seca. O mundo entra num desespero total. Aí, onde é que eles vão encontrar uma solução? Nas igrejas. E corre agora para dentro das igrejas. E vão começar agora a clamar, a orar, suplicar. Mas quanto mais eles clamam, mais nada adianta. As coisas só vai ficando o quê? Pior. Aí agora, essa palavra silêncio. Por que o silêncio? Porque a raiva, o ódio contra os guardadores do sábado, ele cessa. E agora o negócio muda de tom, muda de posição. Vai terminando a quarta praga, para eles não tem solução, o negócio só fica pior. Aí então agora dá-se o início da quinta praga. E como ela vai ser? O capítulo 16 de Apocalipse, abre tua Bíblia. Ele vai dizer o porquê desse silêncio. O que é que muda aqui? Apocalipse, capítulo 16, o verso 10. Que diz: o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono e o seu reino se fez-se o quê? Os homens mordiam a língua por conta de quê? E por causa de suas dores e por causa de suas chagas, blasfemaram contra o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. A quinta praga, ela é uma praga exclusiva de Deus. É. Por quê? É um acerto de conta de Deus. Como assim? A quinta praga, ela vai começar a atingir o crono da besta. E onde é o crono da besta? O crono da besta é o Vaticano. E a quinta praga vai começar no Vaticano. Foi lá, a gente aprendeu isso, a gente estudou isso no início da semana. E Satanás ia colocar um crono aqui, em cima de 7 montes. E é o Vaticano. E a quinta praga, ela atinge o Vaticano. E do Vaticano, ela se espalha para as ilhas todinha de Babilônia. E vai cair umas crevas mesmo, sobre a terra. E atinge cada uma dessas pessoas. E essa creva, ela é tão terrível, que ela vai trazer uma dor intensa. Essa dor, ela é tão terrível, que as pessoas buscarem alívio, para aliviar a dor, vai morder a língua. Alguém aqui já mordeu a língua alguma vez? É bom? É uma dor terrível, é ou não é? Tu já imaginou, meu irmãozinho, você tá com uma dor tão grande que vai botar a língua aqui, vai morder para buscar um alívio? É que a dor, ela é terrível. Essas crevas, elas traem essa dor, e essas crevas, elas têm que cair, porque essas crevas vai simbolizar o estágio que o mundo chegou, em crevas total. Não tem mais a luz de Deus sobre eles. É só crevas. Quem é que traz as crevas? Satanás. É ou não é? Quando uma pessoa não tem a luz divina, ela tem o quê? As crevas. Essa dor intensa, e diz a ciência ela diz o seguinte,
que se você for colocado num lugar escuro, totalmente escuro, lugar escuro, a sua mente, ela só processa durante 3 horas. Ou seja, você num lugar escuro, totalmente escuro, nas trevas, depois de 3 horas, a sua mente, ela para de processar. Você não sabe onde você está mais. Você começa a gritar, você começa a pedir por socorro. Se você estiver trancado em algum lugar, você vai bater com a cabeça na parede. Essas trevas vai fazer com que uma parte da humanidade saia errante de um lugar para outro, sem saber para onde ir. Agora entra um detalhe forte dessa praga. Tenebrosa, começa no Vaticano, no trono da besta, se espalha pelas filhas dela. E um detalhe, livro de Zacarias, capítulo 14. Zacarias, capítulo 14. Você volta. Antes de Mateus tem Malaquias. E antes de Malaquias tem um livro de Zacarias. O capítulo é o 14. O verso é o 13. Zacarias capítulo 14, o verso 13. 14, 13. Que diz assim: naquele dia, também haverá da parte do Senhor uma grande confusão entre eles. Cada um agarrará na mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra o seu próximo. O que é isso, minha gente? Aqui vai acontecer o seguinte. Quando o povo agora percebeu o seguinte, o decreto dominical saiu. E o grande trunfo para o decreto dominical é o seguinte: esses adventistas do 7º dia aí, guardador do sábado, o que o mundo está sofrendo é por conta deles. Por quê? Porque eles são os desobedientes. A gente vai para uma linha e eles vão por outra. A gente quer guardar um dia, o dia do sol, mas eles querem guardar o dia de sábado. Então o erro é deles. Só que quando chega no final da 4ª praga, quem está vivo vai perceber o seguinte, que quem está sofrendo é eles. E eu e tu não. Amém. E eles percebem, então, que tem alguma coisa errada. E eles dizem, o culpado não era eles? E por que é que eles não estão sofrendo? Quem sofre somos nós. É só o que acontece? Uma confusão entre eles. Que confusão é essa? Primeiro, no capítulo 8, de novo, do livro de Amós, vai lá. Capítulo 8 de Amós. Amós, capítulo 8. O verso 11 e o 12. Amós, capítulo 8 agora, o verso 11 e 12. Isso aqui é algo que vai se cumprir na 5ª praga. Olha para mim. 11 e 12 vai se cumprir em que praga, igreja? Diz assim: vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a face da... Mas não é fome de pão, nem sede de quê? Mas é de ouvir o quê? Andarão o quê? Errante de mar a mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando o quê, igreja? Mas não, é justamente isso aqui. O quê? O povo agora percebe, a praga está caindo em cima deles. Em você, meu irmão, nada. Aí eles agora vão sair procurando o povo de Deus. Procurando. E agora eles procuram. E diz, a gente quer saber, por que é que a gente sofre e vocês não sofrem? E diz agora que eles vão ter uma sede de ouvir a palavra de... Mas tem um detalhe.
essa busca por ouvir a palavra de Deus não é um desejo de amor por Deus, não. É um desejo para se livrar de quê? Das pragas. E eles vão buscar a palavra de Deus, mas você sabe o que é mais? Que a Bíblia diz? Eles vão lembrar agora um checkmate. Uma passagem agora. Volta o tempo na mente deles. Você sabe o que é que muitos vai lembrar? Vai lembrar no dia que você chegou para ele e disse assim, ó, lá na igreja está tendo uma programação. Vamos lá na igreja? E ele disse, não, eu não vou não, porque eu não tenho. Aquele que tu encontrou, pegou um convite, entregou na mão dele. Ó, ali, ó, está tendo uma programação. Vamos lá. Ah, talvez eu vou. Quando tu saiu, que deu as costas, ele pegou o convite e rasgou e jogou fora. E tu sabia que nesse dia ele vai lembrar? Lembrar, minha gente. Isso aqui vai vir na mente. E ele vai lembrar de todas as oportunidades que Deus, através do Espírito Santo, tentou fazer com que ele chegasse à verdade. E muitos vão lembrar até o dia que ele sentou aqui nessa igreja. Aceitou e depois caiu fora. E não quis mais voltar. Esse dia e ele diz, como eu fui burro em não ter aceito. Aí ele se revolta. E quando ele se revolta, essa grande confusão entre eles, o que é a confusão entre eles? É que agora, irmandade, eles agora vão buscar os líderes dele, os líderes religiosos. Gente vai atrás do padre, do bispo, do pastor, do apóstolo. Aí vai chegar e vai dizer assim, ó, você não disse que não era para guardar mais a lei? Você não disse que aquele povo, aquela errada, era uma seita? E quem está sofrendo somos nós. E entre eles, a Bíblia diz que vai ter uma confusão tão grande que eles vão comer a carne um dos outros. Voa em cima, igual a bicho, animal, sem controle, com raiva. Apocalipse diz isso, capítulo 17 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 17. Capítulo 17 de Apocalipse. Verso 16. Diz assim, ó. A besta e os 10 chifres que vistes são o que odiarão a prosti e a tornarão desolada e o quê? E comerão as suas carnes e a queimarão aonde? No fogo. Tu sabe o que é isso? Essa besta aqui, quando diz a besta e os reis, essa besta aqui é a segunda besta. Os Estados Unidos vai partir para cima de Roma. E disse, vocês não chegaram para a gente e disseram que a gente tinha que apoiar vocês para guardar o dia de domingo? E tudo ia ficar bom? Os reis agora são os presidentes aí dos países que aceitaram o catolicismo. Agora está vendo os seus países tudo destruído. Vai partir tudo para cima de Roma. E entre eles comem as carnes. Aqui, agora, é um detalhe importantíssimo. Quando eles verem agora tudo desmantelado, um monte de gente sofrendo, um monte de gente morrendo, e eles percebem que a religião que eles procuraram, quem eles foram dar ouvido, não dá jeito. Aí aqui, Isaías diz algo que vai acontecer. A tua Bíblia aí, Isaías capítulo 31. Isaías capítulo 31. De Isaías. Verso 7. O que é que acontece aqui, viu? 31 e o verso 7 diz assim: pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata
e os seus ídolos de quê? Que as vossas mãos fabricaram para vocês fazer o quê? Você sabe o que vai acontecer aqui? Irmão, isso é Bíblia. Isso vai acontecer, viu? Agora, quem tem seu Padre Cícero dentro de casa, seu São Francisco, seu São Paulo, Santa Maria, vai pegar tudinho, tu sabe onde é que vai jogar? No meio da rua, no lixo. E tu sabe qual é a palavra que vai sair da boca deles? Isso aqui não serviu de nada. Joga fora. Eles jogam tudo isso fora. Aqui, agora, tem uma profecia agora, que ela vai se cumprir exclusiva. Ela é exclusiva. Só para quem pegou a Bíblia e ensinou a mentira. Tem uma profecia exclusiva, e eu faço questão de te mostrar ela. Livro de Ezequiel, capítulo 22. Ela é exclusiva aqui. Ezequiel, capítulo 22. Essa aqui só vai cair num grupo de gente. Ezequiel, capítulo 22. A partir do verso 26. Acompanha aí. Diz assim, ó. Os seus sacerdotes transgridem a minha... Essa profecia é para quem? Para quem? Sacerdote. Aqui sacerdote é pastor, é padre. Que transgrediu o quê? Aí diz assim, ó. E profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano. Nem discernem o impuro do puro. De meus sábados esconde os seus, e assim eu sou profanado no meio, seus príncipes no meio dela, são como lobo que arrebatam a presa para derrubarem o sangue, para destruírem a alma e para seguirem a ava. Os seus profetas têm feito para eles reboco com argamassa fraca, tendo visões falsas, predizendo mentira, dizendo, assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenha o quê? O povo da terra oprime gravemente, e anda roubando. Fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprime sem razão. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro, e se pusesse a brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso, derramarei sobre eles a minha indignação, e os consumirei com o fogo do meu furor, fazendo que o seu caminho recaia sobre as suas cabeças. Assim diz quem? Pronto. Se fosse eu que estivesse falando, estava bom para eles. Mas quem foi que falou aqui? Quem vive mentindo com a Bíblia, quem vive roubando as presas aí, pobre da ovelha magra, mentindo, dizendo profecia, roubando dinheiro, fazendo profecia mentirosa. Estava pregando numa cidade no Piauí, terminei de pregar, uma senhora chegou perto de mim e disse, olha, eu estou com a minha filha doente em casa, eu queria muito que você fosse lá para fazer uma oração. Você pode fazer a oração? Eu disse, posso, minha senhora. E eu disse, onde é que a senhora mora? Eu disse, eu moro nessa mesma rua aqui, lá quase no final. Você pode ir quando lá? Eu disse, eu vou agora. Aí ela disse, não, mas agora não. Aí eu disse, por quê? Ela disse, porque eu preciso saber quanto é. Aí eu disse, quanto é o quê, minha senhora? Essa oração. Por que a senhora está perguntando isso? Ela disse, porque eu fui ali hoje, fui numa igreja, o pastor disse, para ir lá orar, era R$800. Eita, se eu viver só orando, meu Deus. Eu tinha trocado de carro velho faz tempo. Mas é assim ou não é um comércio? É. E essa profecia vai cair nas costas desses pastores mentirosos aí, que roubam.
essa é exclusiva em cima deles. E eles vão sofrer na quinta praga o dedo da ira de Deus. Na quinta praga, aqui, quando eles comem as carnes um dos outros. Babilônia agora balança para cair. E desse balanço que ela dá, parece que ela vai cair, porque o mundo agora se revoltou. O mundo está quebrado, o mundo está sem nada. E Apocalipse diz isso, lá no capítulo 18 de Apocalipse. Vai lá, Apocalipse capítulo 18. Apocalipse capítulo 18. A partir do verso 11. O que é que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é o seguinte. Todo mundo agora que quebrou, está sem nada. Aí sabe o que é que acontece? Isso aqui, ó. E sobre ela quem? Babilônia. Choram e lamentam os mercadores da onde, Irmandade? Porque ninguém mais compra a sua mercado. Por que ninguém compra? Porque ninguém tem nada, irmão. Não tem mais nada. Aí tem mais. Continua dizendo assim, ó. Verso 12. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de linho fino, de púrpura, de seda de escarlate, todo tipo de madeira odornífera, todo objeto de marfim, madeira de preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, de canela, especiaria de perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelha, cavalo, carros, escravos e até alma de... Almas de quê, igreja? Rapaz, olha para mim para eu te dizer uma coisa. A Bíblia é fantástica. Deus coloca detalhe na Bíblia. Se eu e tu olhar com os olhos da fé, a gente vai ver coisa que é maravilhoso. Deus dá uma lista aqui, ó, pá, do que vai agora os mercadores chorar, acabou isso, acabou aquilo, acabou tudo, não tem mais nada, não tem comércio, tem tudo. Aí antes de terminar, e Deus ainda diz assim, duas coisas, escravo e alma humana. Rapaz, que coisa. A primeira vez quando eu olhei isso aqui, eu olhei, fiquei olhando, sabe o que é isso, Espírito Santo? O Espírito Santo me disse. E Deus fez questão de colocar aqui. Ó, que quando João escreveu isso aqui, esse comércio aqui nem passava a existir. Nem existia. Escravo existia. Mas esse aqui, não. E hoje ele existe. E é forte. Talvez tu não saiba. Mas tem um comércio negro aí, enricando gente. Alma de homem. O que é almas humanas, minha gente? É órgãos humanos. Órgãos humanos, minha gente. Coração, rim, olhos. Tem um comércio aí, um comércio negro. Talvez tu não saiba. Mas tem gente rica com isso. E tu pensa que Deus tirou do detalhe, foi? Talvez eu e tu não veja, mas quem está vendo é quem? E até aqui Deus colocou, viu? Vê como é a percepção de Deus. Vou pedir conta, viu? Quem está enricando com isso aí, Deus está dizendo, eu vou pedir conta de tu. E tu vai pagar pelo que tu está fazendo. O mundo quebra. Babilônia, balança agora para cair. A quinta praga, ela vem então agora com essas consequências graves para o desobediente. E aqui parece então agora que Babilônia cai por vez. Só que vai dar-se início agora à sexta praga. E a sexta praga, ela vai dar de início para dar um fôlego ainda para a Babilônia. Um fôlego. Vamos lá, o capítulo 16. Babilônia aqui agora, ela vai ganhar um fôlego. Muito interessante. Que fôlego é esse? Pois bem, Apocalipse capítulo 16 e o verso 12, ele diz assim, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio, diz o nome do rio, como é o nome do rio?
A sua água fez o quê? Secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Ori. Preste atenção nisso aqui, irmandade. A sexta praga, ela é a mais comprida em termos de explicação do que as outras. Se eu parar aqui, no detalhe, para eu te falar da sexta praga, no mínimo aqui, se eu fosse hoje aqui falar só da sexta praga, eu te digo, no mínimo era 2 horas. 2 horas. Por quê? Porque ela tem a parte literal e ela tem a parte simbólica. Quando começa a dizer, deu-se início à sexta praga e atinge o rio Eufrates. E a sua água fez o quê? Para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Essa semana eu estava vendo uma matéria sobre o rio Eufrates, estava bombando aí na internet, e aquelas notícias, se preparem, a volta de Jesus vai acontecer, o rio Eufrates secou. Aí umas imagens do rio Eufrates seco, uma parte do rio seco, aí dando umas explicações, por que o rio secou, construções de barragem, foram construindo, e um rio, quando ele tem uma barragem, quem controla a água é a barragem, é ou não é? Eles é quem abre a água e fecha. Por conta das barragens, que os países que o rio Eufrates passa, lutou muito para não acontecer. Então o rio Eufrates secou, aí só vi agora na internet. Essa semana, é Jesus que está voltando, Sim, mas não é isso. Não é que o rio Eufrates vai secar e por conta disso a gente vai saber que Jesus está voltando. Não é isso. Quando o verso diz assim, ó, o rio Eufrates secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Aí é que você tem que entender a Bíblia. Isso aqui é uma simbologia. Essa é simbólica. De quê? O rio Eufrates existe. Ora, mas o rio Eufrates não existe hoje. O rio Eufrates, ele existe desde a criação. Ó. E o rio Eufrates, ele veio ao longo da história, passando aí por povos, pelos sírios, a Síria, até chegou aqui, ó, o rio Eufrates, na Babilônia de Nabucodonosor, aí é onde entra, para você entender. O rio Eufrates, na Babilônia de Nabucodonosor, aconteceu um dia que ele secou. E quando ele secou, Babilônia caiu. O que foi isso? Deixa eu te contar rapidamente. Quando o neto de Nabucodonosor estava no poder, ele começou agora a blasfemar contra Deus. E ele fez uma festa para tomar goró. E essa festa que ele fez para tomar goró, durou por baixo 6 meses, tomando goró e tomando goró. E você sabe muito bem, estudante, que Babilônia foi construída e o rio Eufrates passava por dentro dela. Enquanto agora Beltesazar está tomando goró, aí tu sabe quem chegou para destruir Babilônia? Os medos. Quando eles chegam para destruir Babilônia, tem um problema. Irmãos, Babilônia era uma cidade murada, cercada. E um problema. Qual o problema? A muralha. Você tem uma ideia, a muralha de Babilônia tinha parte delas, irmandade, que dava para colocar de 2 a 4 a 6 carros, um do lado do outro. Você vê a largura. Tem alguma avenida aqui, em Chique-Chique, dá para colocar 6 carros assim, um do lado do outro? Para tu ver como era. Quando eles chegaram aqui e olharam, disse, como é que a gente vai entrar nisso aqui? Quando a gente for com uma picareta para bater nisso aqui, não tinha dinamite naquela época. Aí vai despertar os babilônios. Aí alguém disse, não é por aí não. A gente não vai derrubar muro não. A gente vai entrar pelo rio. Pelo rio tem uma passagem aí, ó, tem um portão aí no rio. Enquanto estão tomando goró lá,
os medos desviaram o curso do rio. E o rio Eufrates secou. Eles invadiram Babilônia, naquele dia lá que Daniel decifrou a escrita na parede, e naquela mesma noite, Babilônia caiu. Quando aqui diz, o rio Eufrates secou. Por que o rio Eufrates secou? Quem é que deu a força para a igreja católica, para a Babilônia? Quem foi que deu força para ela? Ela foi fundada em quem? Água representa o quê? Povos, multidões, nações e... É na igreja do povão? E quem se revoltou contra ela foi quem? O povo, minha gente. O povo se revoltou contra ela. Quando se revoltou contra ela, o mar secou, o rio secou. E agora o rio seca e vai preparar agora algo muito importante. Diz que vai preparar o caminho dos reis do Oriente. Aqui entra uma coisa que talvez tu não saiba. Tu vai ficar sabendo agora. Alguém uma vez disse, os reis do Oriente, é o lado do Oriente que vai se juntar com o Ocidente. É não. A minha tradução diz reis do Oriente. Tem traduções aí, se tu olhar, vai dizer assim, do lado do sol nascente. Não sei se tem alguém aqui que tem essa tradução aí. A irmã ali tem. Pronto. Qual é o lado que o sol nasce? Da onde? Ninguém sabe aqui. Sim, onde é que o sol nasce? Aonde? No leste, né? E tu sabe onde fica o leste? Não sabe nada. Sol nasce no leste. E é do leste que Jesus vai voltar. Sabia disso? É do lado onde o sol nasce. Do lado onde o sol nasce, do leste, é onde Jesus vai voltar. Olha para mim. Quando disse assim, o poder de Babilônia caiu, isso aqui vai ser uma preparação para preparar para a volta de Jesus. Mas tem um detalhe. Aí está dizendo assim, para que se preparasse o caminho dos... Plural ou singular? Plural ou singular? Plural. Aí não está falando de um rei, está falando mais de... Olha, se está preparando para a volta de Jesus, por que aqui está dizendo reis? Aí eu vi um camarada pregando, dizendo, é porque os anjos vêm também. E a gente sabe que eles vêm. Vem ou não vem? Mas anjo não é rei. Se tu não sabia, tu vai ficar sabendo. Na volta de Jesus, Jesus vem e Deus o Pai vem também. E eu vou te provar na Bíblia. Para ninguém ficar dizendo aqui, ele veio, chegou, falou e não provou. E eu te provo na Bíblia que Deus veio também. Abre aí tua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 6. Capítulo 6 de Apocalipse, verso 16. Na volta de Jesus, o 7º selo, abertura, que é a volta de Jesus. Ele diz assim, o verso 16. E diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre, e escondei-no do rosto daquele que está sentado sobre o, e da ira do, quem é que está sentado no trono? Quem é que está sentado no trono? E quem é o cordeiro? Deus vem ou não vem? Vem. Isso aqui é os ímpios. Quando o céu se rasgar, que Jesus aparecer lá, a glória é tão grande que eles vão dizer para os rochedos, caiam sobre nós. E eles dizem aqui, para nos escondermos daquele que está sentado no trono. E Apocalipse diz que quem está sentado no trono é Deus o Pai. E o cordeiro é quem? Jesus vem e Deus vem também. E alguém pode dizer, e o Espírito Santo? Ora,
o Espírito Santo não vem porque ele já está aqui. Porque o Espírito Santo ele vai sair dos ímpios. E ele nunca, jamais vai sair, nem de mim, nem de você. A promessa foi que ele vai estar conosco até o final dos séculos. Deus vem ou não vem? Então, quando diz aqui, ó, que vai preparar, é porque justamente aqui, Babilônia, então agora, ela levou uma cacetada, balançou, o povo tirou o poder dela. Mas aqui tem um detalhe, ela não vai cair. Babilônia vai ganhar um fôlego. E ela ganha um fôlego agora, por pouco tempo, mas ela ganha um fôlego. O capítulo 16 de Apocalipse, o capítulo 16, que diz assim o verso 13, com bastante calma. Esperar a igreja se acalmar em nome de Jesus, para que nada desvie tua mente. Amém, igreja? O verso 13 diz, então vi quantos espíritos imundos? Quantos, igreja? Vocês aprenderam a ler, foi? Espera aí, vamos se acalmar aqui, igreja. Espera aí, em nome de Jesus. Não deixa eu pregar e perder tempo aqui, não. É conversar, conversa lá fora, mas não atrapalha, não. Tem uma coisa que eu sou chato, é eu estar pregando uma verdade e alguém está me atrapalhando. Se não, nem me convida. Eu acho que eu nem volto mais depois dessa. Porque a gente luta. Você não sabe o que é a luta de um evangelista, não, para trazer uma palavra dessa, não. Não sabe o que eu luto com um cão de madrugada, não. Estou te falando sério. Isso é sério, minha gente. Quantas cacetadas eu levo na vida, entendeu? Só eu e Deus sabe, e essa nega velha que anda comigo. Aí o negócio é sério, então vamos dar seriedade para as coisas. Vamos lá, o verso 13. Diz assim, então vi, quantos espíritos imundos? Semelhante ao quê? Saírem da boca do dragão. Quem é o dragão, minha gente? Da boca da besta. Quem é a besta? O catolicismo. E da boca do falso. Quem é o falso profeta? O protestantismo apostatado. Toda a igreja que guarda o dia de domingo é o falso profeta. E diz mais o verso 14. São espíritos de demônios que operam o quê? E vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poder. Ou seja, preste atenção nisso aqui, rapidinho. Quando Babilônia balança para cair, o rio Eufrates seca, mas Satanás tem um crunfo na manga. E ele usa o crunfo na manga para ganhar o povo de novo. E qual é o crunfo na manga? A profecia que Jesus falou em Mateus capítulo 24. Abre tua Bíblia. Vai acontecer isso aqui, ó. Mateus capítulo 24. Vamos lá. Verso 23 em diante. Isso aqui vai acontecer, minha gente, na sexta praga. Para Satanás ganhar o povo de volta, acontece isso aqui. O verso 23 de Mateus 24, quem encontrou, diga amém. Então, se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis o quê? Pois surgirão o quê, minha irmandade? Falsos Cristo e falso o quê? Farão tão grandes sinais que, se for possível, enganaria até os E ele diz, prestai atenção que eu vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, olha, ele está no deserto, não saiais. Olhai, ele está no interior da casa, não acrediteis.
Pois assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será a vinda do fim do... Olha para cá, o que é que vai acontecer? Satanás vai ganhar o povo. E como é que ele ganha o povo? Com mentira. Só que essa aqui é com sinais e prodígio. O que é que Satanás vai fazer, minha gente? Satanás vai imitar a volta de Jesus. E tu pensa que vai ser uma coisinha michuruca, é? É não. Só que Satanás, ele não tem um poder. Eu falei aqui uma vez numa pregação. Ele não é ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo, ele pode estar em vários lugares, mas em todos ele não pode ir. O que é que vai acontecer? Satanás vai imitar Jesus nas nuvens do céu, descendo com os anjos mal dele, e vai agora ecoar a notícia: Jesus voltou. Jesus voltou lá no Japão. Ou Jesus voltou lá na Austrália. Ou em qualquer outro lugar do mundo. E a notícia vai se espalhar. E agora muitos vão dizer, ele voltou mesmo. E diz que essa imitação é com grandes sinais e a tal ponto seguinte, que ele vai descer para a terra. E ele vai mostrar as mãos para o povo. Olha aqui os cravos, ó, sou eu. O povo está sofrendo com as pragas, é ou não é? Mas sabe o que é que vai fazer? Ele vai colocar a mão em cima e vai sair curando o povo. Quando ele fizer isso, sabe o que é que acontece? Ele ganha o povo de volta. O povo que se revoltou agora, tu lembra que tinha se revoltado? O rio Eufrates secou porque o poder saiu, agora o poder volta. O poder volta agora e ele reúne 3 poderes agora, fortes. Ele, que é o dragão é Satã, e quem é que vem junto com ele? Agora eu estou na internet, amanhã eu vou para a cadeia, eu vou dizer. Quem é que vem do cão junto com ele? Catimbozeiro, macumbeiro, batedor de bombo, mãe de santo, pai de santo, tudo que invoca o cão. É tudo dele, vem tudo com ele. Aí vem a besta, o catolicismo. Se junta também de novo. E vem agora o falso ele se reúne tudo agora. Quando ele se reúne, Satanás dá a força para ele, e um detalhe, vê que a Bíblia diz que são espírito de rã. Vamos todos dizer? São espírito de... Por que espírito de rã? Rã é um animal na Bíblia que é considerado imundo. Se você perceber, essa mesma praga da rã caiu no Egito. Agora tem um detalhe, por que diz que é espírito de rã? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem já viu aqui ou sabe, uma rã se alimenta de quê? De inseto, não é? Mas para ela pegar o inseto, ela pega com a mão? Ela pega com o quê? Pronto. Por isso que é espírito de rã. Porque Satanás vai usar a língua novamente para ganhar o povo. Ele prende o povo novamente. E ele prende agora o povo novamente. E tu sabe qual é a primeira palavra dele? Sabe por que vocês estão sofrendo? Vocês estão sofrendo porque vocês não sabem fazer as coisas direito. Esses adventistas do 7º dia, saiu um decreto aí para prender eles, jogar na prisão. Mas a questão não é prender, a questão é matar. E tem que sair agora um decreto de morte. O decreto agora que vai sair, o primeiro decreto, domine, e agora vai sair o decreto de morte. Apocalipse 13. Abre aí tua Bíblia. Apocalipse 13. 13 de Apocalipse. Verso 15. (13:15) de Apocalipse diz assim: E foi-lhe concedido também
que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem o quê, igreja? Todos que não adorassem a imagem de quê? Sai agora um decreto de morte. Agora preste atenção nisso aqui. Vou finalizar aqui, mas eu tenho que dizer algo. Quem lembra aqui? Quem lembra ontem aqui? Quando a primeira praga cair, quem lembra qual é o espaço para a última? Quando a primeira praga cair, é certinho, 1 ano depois, Jesus, porque a 7ª praga, ela termina com a volta de então é 1 ano certinho. Quando a Bíblia diz 1 dia virão as pragas, é 1 ano. Só que tem um detalhe. Quando a 6ª praga, ela já está indo, chega na 6ª praga, já está chegando perto de 1 ano. Falta pouco tempo. E é, Davi? É. Porque quando Satanás reunir agora os poderes do mundo, e eles vão se reunir para um decreto de morte, tem um detalhe aqui. Capítulo 18 de Apocalipse. 18. E o verso 10. 18 e o verso 10. Todos encontraram? Amém? Marca aí na tua Bíblia esse verso. E estando de longe pelo temor da tormenta dela, dirão: ai, ai, da grande cidade, Babilônia, cidade forte. Numa só hora veio o teu, em quanto tempo? Diz de novo, em quanto tempo? Presta atenção. Os líderes mundiais vão se reunir de novo. E o tema da reunião deles é paz. Até hoje. No meio da pandemia, eles falavam em quê? Paz. O mundo passando por uma crise financeira, eles falam em quê? Tudo que acontece de ruim, eles falam em quê? E Tessalonicenses diz, quando eles andaram dizendo paz, 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 sobrevirá repentina, destruir, eles se reúnem agora, os líderes que sobraram, junto agora, com os outros poderes religiosos, e eles decidem o seguinte, assim, ó, esses adventistas têm que morrer, tem que dar um cabo deles. Aí o que é que eles decidem? Do dia que eles se reúnem, se reúne aqui, aí a profecia diz que o poder de Babilônia só vai durar, quem lembra quanto tempo? Uma hora. Ora, se um dia representa o quê? 1 hora, então representa quanto tempo? 15 dias. Para você aprender. 1 hora representa quanto tempo? Pronto, deixa eu te dizer. Quando eles se reunirem aqui, eles vão dar uma data. Daqui a 15 dias, é para matar, encontrar todo adventista do 7º dia e matar. Sabe o que é que acontece? Jesus volta. Quando eles se reunirem aqui, nessa reunião, 15 dias depois, Jesus volta. Ninguém diz amém? Aí agora, vem a outra parte do Salmo 91. Não terminei a 6ª praga. Quem tem uma mente boa aqui, diga amém. Eu vou precisar de vocês amanhã. Eu quero ver quem é que vai me lembrar de onde eu parei. Eu quero ver. Porque eu não lembro mais de nada. Fui buscar minha sogra na rua, esqueci a véia, vim com o carro vazio. Não chegou e, cadê a sogra? Cadê? O cheiro não estava aqui. Deixei a véia lá. Vocês têm que me lembrar de onde eu parei, viu? Eu vou perguntar a vocês. Tá certo? De onde eu parei. Vai ter um decreto de morte contra o povo de Deus. Mas o Salmo 91, a tua Bíblia, ele nos dá uma proteção. E qual é a proteção? Rapidinho.
Salmo 91. Salmo 91. O salmo do seu cumprimento, perfeitamente, nas pragas. O Salmo 91, ele diz assim, verso 11. Pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em nenhuma, pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés ao grande leão e à serpente, porque ele me ama, diz o Senhor. Eu o livrarei e pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu, ele me invocará, e Deus vai fazer com você o que, meu irmão? Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha, quem crê nesse Deus maravilhoso, diga amém. Você vai estar protegido debaixo das suas asas. Quem deseja isso para a sua vida? Fecha teus olhos e curva tua cabeça. E agradece a Deus por esse grande livramento que Ele vai dar para você. Ora, agradece a volta de Jesus. Entendeu? É algo que eu e tu almeja. E clama a Deus por isso.